céu e olho o mar. Olho os verdes campos, olho o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que estamos aqui nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus, que tanto nos ama, que tanto fez e faz por cada um de nós, os seus filhos. Quero saudá-los nas palavras do salmista que diz: deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Que Deus abençoe e fortaleça a cada um que aqui participa desse culto presencialmente ou que se une a nós também pela internet. Nesse primeiro final de semana após Epifania. Epifania é a data especial, dia 6 de janeiro, chamado Natal dos Gentios. E nesse primeiro final de semana, após Epifania, também celebramos como igreja cristã o batismo de Jesus. Então que Deus abençoe a todos que participam desse culto presencialmente ou se unem a nós pela internet. Queremos iniciá-lo cantando o hino Pai, por teu Filho Salvador. Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu
sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Seguimos responsivamente conforme a projeção. Em nome do Pai, nosso Criador, nós te louvamos pela vida que de ti recebemos e pelos cuidados que dispensas a cada um de nós. em nome do Filho, nosso Salvador, Nós te louvamos porque renunciaste a tudo, dando-te em nosso favor, para que tivéssemos remissão dos pecados, vida e salvação. em nome do Espírito Santo, nosso santificador, Nós te louvamos porque nos santificastes, criando em nós a fé, mantendo-nos firmes na luta contra o diabo, o mundo e a nossa carne. Amém. Queridos irmãos no Senhor Jesus, quanto mais conhecemos a Deus em sua santa palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Deus. Confessemos, pois, os nossos pecados em conjunto, como segue. Eu, pobre pecador, confesso a Ti, ó Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente desses meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, ó Deus, na Tua graça revelada em Teu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ti que me conceda o Teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Ti, meu Pai Celestial. Amém. Prezada congregação, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo de número 29. O poder de Deus na tempestade. Um versículo oficiante e outro a congregação. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. E a sua voz quebra as árvores de cedro
quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Queremos, neste momento, cantarmos Solte o Cabo da Nau. Pode se assentar. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Queremos orar. Senhor Deus, amado Pai, é muito bom estarmos em Tua casa, te rendendo culto, louvor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por Tua presença na nossa vida, por Tuas bênçãos em todos os dias e em todos os momentos. Principalmente por Jesus Cristo, mediante o qual somos Teus filhos e vivemos certezas eternas. Te louvamos também pela estrela da Tua palavra, com a qual Tu sempre vens ao nosso encontro para nos orientar, para nos fortalecer, enfim, para nos dirigir os passos e a vida. Haja em nós pelo Teu Santo Espírito, e que possamos crescer naquilo que Tu esperas de nós, e que possamos crescer também especialmente como instrumentos da revelação de Jesus ao mundo. Em nome de Jesus,
a maior prova do teu amor sobre nós e sobre o mundo. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Leitura do Antigo Testamento, encontramos no livro de Isaías 43, versículos 1 a 7. Isaías 43. O Senhor promete salvar o seu povo. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate. Pois, para mim, você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o meu país, para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixe que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. A leitura da epístola encontramos em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 11. A nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, que temos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado, também poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é a vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus,
donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. O Santo Evangelho para o culto de hoje, que queremos ouvir da forma como estamos, ou seja, em pé, encontramos em Lucas capítulo 3, do versículo 15 ao versículo de número 22. Texto que leio neste momento. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé em conjunto, conforme então as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino, Três Reis Magos.
corrente a sós, com presentes viemos nós, entre montes, campos, fontes, de linda estrela pós. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus, renascido em distante lar, ouro trago para te dar, Rei supremo, dom eterno, vem sobre nós reinar. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Ofertar-te incenso me apraz, pois incenso a Deus só se traz, que comprova a prece nova na adoração verás. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Eis a mirra de agreste odor, que na vida exprime o fervor, singeleza, luz, beleza, exuberante amor. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Em glorioso bendito Deus, sacrifício aos pecados meus. Aleluia, aleluia, soam na terra e céus. Linda estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz, luz celeste rumo ao oeste, guia-nos ao Rei Jesus. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no teu e no meu coração, que nós possamos crescer na fé em Jesus Cristo e que possamos, a partir disso, crescermos como instrumentos da revelação de Jesus ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que participaram dos cultos nas últimas semanas,
aqui na congregação, ao chegar no culto hoje, vocês devem ter estranhado alguma coisa, não é verdade? O que vocês estranharam aqui na igreja? O que está faltando aqui agora? Antes estava tão cheia, né? Tínhamos um pinheiro enorme, todo enfeitado com luzes, que ficou semanas aí, desde o início do Advento. E nessa semana, ele foi tirado. Tinha mais coisas aqui no altar. Nós tínhamos a coroa de Advento, lembram? Toda bonita. Fomos acendendo uma a uma, semana a semana de Advento, até celebrarmos, festejarmos o Natal. Atrás de mim, tinha mais uma coisa. Vocês lembram o que tinha aqui? Tinha estrebaria, onde aconteceu também a encenação de Natal, o nascimento de Jesus. Alguém de vocês aqui foi rei mago no culto e programa de Natal? Ó, temos um presente que foi os reis magos. Quando cantou-se a música em preparação à mensagem, com certeza ele lembrou, era a minha vez. Agora era eu, depositando o presente junto ao berço, junto à manjedoura do menino nascido em Belém. Ou seja, nós encenamos isso. Essas coisas estão todas na nossa memória. E talvez hoje, chegando aqui, tudo limpo. Por quê? Porque esse é o costume da igreja. Eu não sei como é que está a tua casa, se mudou alguma coisa. Quem de vocês já recolheu as luzes de Natal? Recolheu o pinheiro de Natal? Os enfeites? Olha, uma grande parte, a maioria, já recolheu. E quem não recolheu está pensando em fazê-lo. Está se organizando para guardar. Diz, puxa, é tempo de guardar. Porque é costume dos cristãos colocarem os enfeites de Natal, as luzes do Natal, no início do Advento, no primeiro final de semana de Advento. Geralmente final de novembro. E aí dia 6 de janeiro nós retiramos tudo. Ou seja, nós deixamos os enfeites até o dia 6, aí tiramos tudo. Por que dia 6 de janeiro? Porque dia 6 de janeiro é o dia da festa da Epifania. Que nome difícil, não é? Epifania significa revelação, manifestação. É o dia da manifestação. É o dia do aparecimento. É o dia da glorificação de Jesus, o Salvador, ao mundo. Ou seja, ele foi manifestado como Salvador, como Rei das Nações, no dia 6 de janeiro, que é chamado também de o Natal dos Gentios. Celebramos o Natal 25 de janeiro. 6 de janeiro é chamado Natal dos Gentios. Ou seja, a festa da manifestação, a festa do aparecimento. Epifania significa manifestação, revelação de Jesus como Salvador para o mundo, não só para o povo judeu. E por que nós já tiramos então os enfeites? Porque quando ligamos as luzes, nós dizemos ao mundo, Jesus é a luz do mundo. Quando nós recolhemos os enfeites agora e as luzes e guardamos, nós estamos dizendo agora para o mundo, nós somos os instrumentos de Jesus para brilharmos a sua luz e revelarmos ela ao mundo. Ou seja, ao guardar os enfeites de Natal, agora nós estamos dizendo, eu e você somos as luzes de Jesus a brilhar no mundo. Nós somos os instrumentos da revelação de Jesus para todos os povos. Puxa, que responsabilidade.
Que privilégio, temos que dizer. 6 de janeiro. Bom, nós poderíamos ter lido no Evangelho a história dos magos hoje. 6 de janeiro, hoje é que dia? Que dia é hoje? Dia 8, é bem recente. Certo? Poderíamos ter lido a história dos magos. Mas por que eu decidi não lermos a história dos magos hoje? Porque não tem como não contar essa história e lembrar ela. Mas porque preferi destacar especialmente o evangelho deste final de semana, e logo vocês vão entender por quê. Primeiro, a questão do evangelho de Epifania. É uma data importante que não pode ser esquecida por nós cristãos. Tanto que os domingos que seguem, os finais de semana que seguem, nós vamos começar a contar assim. Bom, esse é o primeiro final de semana após Epifania. O próximo final de semana é o segundo final de semana após Epifania. Ou seja, seria como pular o Natal. Ou seja, não tem como não falar dessa data. E o que se diz da Epifania? Bom, vocês conhecem a história. Os magos foram guiados por uma estrela até Jesus. Diz o título da nova tradução da linguagem de hoje, os visitantes do Oriente, que são chamados de reis magos. Muitas discussões em torno disso já aconteceram dentro da história da igreja. Eu me dei o trabalho de reler muitas dessas discussões e conversas nessa semana. Até sobre os nomes deles. Discussões sobre a procedência deles. Mas sobre os nomes, a opinião mais aceita, embora que isso não é bíblico, mas segundo a tradição cristã, um deles era o Melquior, o outro era o Gaspar, e o outro era o Baltazar. O Melquior, segundo a tradição, ele tinha cabelo longo, tinha barba, embranquecidos pela sua idade. O Gaspar era um jovem. Baltazar, ele também tinha um cabelo, mas era barbudo. E cada nome, segundo a tradição, tinha um significado. Melquior significa meu rei é luz. Gaspar, aquele que vai confirmar, que vai se certificar. E Baltazar, Deus manifesta o rei. Curiosidades. Enfim, nomes interessantes, mas com esses significados, provavelmente são nomes decididos pelos cristãos porque ele tem significados que revelam e apontam justamente também para o que acontece na cena. Porque o mais importante fato era o que ali estava acontecendo. Quando pensamos nos presentes que eles levaram, podemos falar sobre as características e as riquezas de cada região que eles representaram e de onde eles vinham. Mas queremos nos ater em si aos presentes. Primeiramente, Melquior levou o ouro. O que o ouro queria e mostrava? Ouro era um presente aceito para um rei. Que presente se daria para um rei? Ouro. Ou seja, havia um reconhecimento de que ali havia um verdadeiro rei nascido. Poderíamos, claro, falar da importância dessa oferta, que reconhecia um verdadeiro rei,
o quanto essa oferta foi importante na história de Maria e José com o menino Jesus, depois fugindo para o Egito, e assim por diante. Assim como os demais presentes também eram preciosos. Ou seja, o ouro apontava um rei nascido. E quando olhamos para o incenso, outra preciosidade, o que esse presente reconhecia? Ele apontava justamente de que Jesus Cristo, que ali havia nascido, esse era um presente de sacerdotes, ou seja, os sacerdotes recebiam esses presentes. Ou seja, quem havia nascido ali era um grande sacerdote, e não era qualquer sacerdote, mas o grande sacerdote da ordem de Melquisedeque, o chefe de todos eles, o maior de todos eles, o maior dos sacerdotes, aquele que ofereceria um incenso perfeito a Deus, o sacrifício perfeito a Deus. E quando olhamos para o outro presente, que está destacado também aqui na Escritura, né, a mira. A mira, se nós lembrarmos para a história de Jesus, o seu corpo foi embalsamado com uma mistura, ou seja, na sua morte, de aloés e mira. Ou seja, esse era um remédio usado pelo povo, uma resina antisséptica, que também era usado para parar hemorragias, sarar feridas, ou seja, tinha um uso terapêutico e medicinal, mas também era usado para embalsamar os mortos. O que esse presente mostrava? Esse presente revelava que este rei, o sacerdote, o grande sacerdote, ele ofereceria um sacrifício, sim, ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Ou seja, ele é rei eterno, é rei para sempre. Curiosidades, não? Poderíamos falar muito sobre a questão de procedência dos magos. Eu digo para vocês que prefiro a profecia apontada no próprio Salmo 72, onde aparece a profecia sobre os reis da Espanha e das ilhas lhe ofereceriam presentes. E assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Ou seja, a profecia é que os reis do mundo, dos continentes então aqui reconhecidos, estariam lá diante do rei nascido Jesus, confirmando de que ele é a promessa da salvação que Deus tinha feito para o mundo. Aquele a partir do qual nós todos, unidos numa aliança eterna com Deus, iríamos morrer com ele, ressuscitar com ele, vencendo o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, era um rei nascido em Belém, o grande sacerdote que fez e ofereceu o sacrifício perfeito a Deus e nos trouxe vida eterna com o nosso Deus. Ou seja, ele é rei para sempre. Poderíamos falar muito sobre os presentes dos magos, talvez especular de muitas formas. Vi como, inclusive, vi muitas seitas especulando esses presentes e grupos religiosos diferentes trazendo especulações sobre justamente esses pontos. Mas o que realmente é o mais importante? Que os reis do mundo inteiro vieram e reverenciaram e adoraram a Jesus. Bom, se isso não acontece com todos os reis, sabemos que Cristo é o Salvador de todos, Cristo é para todas as nações. Não importa de onde sejam. Ou seja, Cristo é adorado e reverenciado no mundo todo, e ele é o presente de Deus para o mundo. Então, quando os magos foram lá, eles representaram o mundo, não só o povo judeu. Ou seja, ele não foi manifesto só aos judeus, aos pastores das Campinas de Belém. As suas autoridades e lideranças do seu tempo. Mas ele foi manifesto ao mundo como cumprimento da promessa da salvação de Deus para o mundo. Da maior prova do amor de Deus. Ou seja, o resgate seria pago
conforme a profecia, mostrando assim que esta é de fato a maior prova do amor que Deus tem por nós. Cristo para todos. Recolhemos as luzes. Os enfeites é tempo. No advento a gente tira de novo. A gente arruma tudo de novo. Agora, é importante você lembrar que você é um instrumento em Cristo para brilhar a luz de Jesus ao mundo. Nós somos as estrelas de Cristo a brilhar aqui neste mundo. Nós somos guiados pela estrela da palavra. Somos alimentados e fortalecidos assim também. O batismo é um só para toda a vida, mas também na Santa Ceia, continuamente no encontro com o Senhor Jesus. Para quê? A luz não é própria, não é nossa, ela é de Cristo. Por isso, quanto mais fortalecidos na palavra, na Santa Ceia em Cristo, mais brilharemos a luz de Jesus ao mundo. Com certeza, estrelas melhores de Cristo a guiar pessoas a Cristo no mundo seremos. Agora, por que especialmente então o texto do batismo de Jesus destacado para a mensagem do culto de hoje? Porque no texto do batismo, destacando a segunda parte do Evangelho, a primeira é João preparando o caminho para ele. E ele diz: eu não sou o mais importante, vai vir aquele do qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele tem tudo na sua mão. Ele vai separar a palha do trigo. É ele que vai guardar o trigo no seu depósito e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ou seja, virá aquele que tem tudo nas suas mãos. Tem o domínio sobre o céu e sobre o inferno. E sobre a vida e o futuro de cada um de nós. Então ele anunciava de muitas maneiras ao povo a mensagem e apelava a eles que mudassem de vida. Herodes, ouvindo do seu pecado, das suas falhas, faz algo pior ainda. Infelizmente, ele impede que o Espírito Santo leve ele ao arrependimento e que ele venha a buscar o perdão de Deus e a corrigir a sua vida, acertar o que precisava. Ou seja, ele não vive a nova vida, infelizmente, e faz o que é pior: persegue e prende o mensageiro. Mas agora a segunda parte do Evangelho, o batismo de Jesus. O que acontece aqui? Algo maravilhoso e espetacular. Porque agora não são os magos que testemunham Cristo ao mundo. Não é João Batista que testemunha Cristo ao mundo. É o próprio Deus. Sabemos que, então, Jesus nasceu no Natal, certo? Celebramos assim essa data. A igreja cristã celebra a circuncisão de Jesus, então, no Ano Novo. O que é a circuncisão de Jesus? Era o batismo da antiga aliança que os meninos recebiam, o corte em círculo, né? No 8º dia do nascimento. Então, a igreja celebra essa data no Ano Novo, a circuncisão de Jesus. Ou seja, o povo do Antigo Testamento, antes de Cristo, tinha uma aliança com Deus no sangue de Jesus que haveria de ser derramado. Ou seja, a circuncisão, então, era a cerimônia religiosa em que era cortada a pele chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia após o seu nascimento, como sinal da aliança que Deus fez, então, com o seu povo de Israel, no Cristo, que haveria de vir e derramar o sangue pelo seu povo. Ok? As meninas, elas não precisavam nenhum ritual específico. A mãe apenas levava o menino e a menina para apresentar, então, ao sacerdote.
O filho mais velho era o filho oficialmente consagrado a Deus, tipificava o Filho de Deus, o presente de Deus ao mundo, o Cordeiro de Deus. Era o sucessor dos negócios do pai, que administrava os negócios da família, era o líder da família depois do pai, o filho mais velho. Mas a mãe apresentava o menino ou a menina e fazia um ritual pedindo então perdão pelos seus pecados. Não era algo ligado ao ser menino ou menina. A menina, ela pertencia ao povo de Deus, sendo filha de circuncidado. E ela depois teria que casar com um circuncidado para continuar dentro da aliança com Deus no sangue de Jesus que haveria de ser derramado. Ok, essa é a antiga aliança. E aí Jesus aqui une a nova aliança. No batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora todos devem ser batizados. Não só os meninos no 8º dia. Aqui não diz quantos dias, no Novo Testamento, no Antigo Testamento era os meninos no 8º dia. Agora, quanto antes melhor. Todos têm que ser batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Jesus abraça a antiga e a nova aliança nele. E nele se cumpre a promessa de salvação. Não tendo mais derramamento de sangue, porque o sacerdote perfeito, Jesus, já fez o que era preciso. E diz o texto que nós lemos também, de Romanos, que todos os que são batizados, eles são revestidos com Cristo, morreram com Jesus na cruz e ressuscitaram com Ele no domingo da Páscoa. Ou seja, foram libertos do pecado, da morte e do diabo. Agora, na união com Cristo, estão vivos para Deus e é por isso devem se considerar mortos para o pecado, lutar contra o pecado. Ou seja, agora todos são batizados, né? E assim unidos numa aliança. E aí nós temos uma aliança eterna com Deus no sangue de Jesus que já foi derramado. E agora oferecemos presentes de gratidão a Deus em reconhecimento. A exemplo dos magos, queremos fazer também levar presentes, ou seja, vida, tempo, dons e bens, motivados no amor e na graça. Mas faltou o ponto. Por que o evangelho para a epifania do batismo de Jesus? Porque aqui o próprio Deus testifica e revela Cristo ao mundo. Quando Jesus estava orando depois do batismo, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele. Que maravilhoso. Tente imaginar a cena, Jesus sendo batizado no Rio Jordão. Por que Rio Jordão? Porque era ali onde é que João batizava. Poderia ser outro lugar? Claro que poderia. Deus não está dizendo que tem que ser no rio para batizar. Se tivesse que ser no rio, nós iríamos aí no Taquari, iríamos batizar os filhos ali. Ou se quanto mais água, melhor, nós iríamos para o mar, se fosse assim. Iríamos aproveitar essa época do ano, não é verdade? Mas precisa só ter água e palavra. Por que ali? Porque é ali onde é que João estava e anunciava a mensagem ao povo. Ele era a voz que clamava no deserto. Mas ali, o que importa nesse momento para nós é que o Espírito desce, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele. Como que disseram, é Ele, é Jesus. É Ele o Salvador. E Jesus estava ali. Para completar, o Pai fala do céu, Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Em outro texto paralelo diz, escutem o que ele diz. É Ele. João Batista diz, é Ele, é Jesus. Os magos disseram, é Ele. Ou seja, Deus e Espírito Santo revelou àqueles homens do Oriente o Salvador. Assim como Ele revelou também a nós e revela e nos move em Jesus nos dias de hoje à luz da sua palavra e sacramentos. Essa estrela guia que Deus usa, que Ele nos guia, que Ele trabalha, sua santa palavra. Isso é bom demais, é maravilhoso. Ou seja, Cristo é revelado ao mundo. E no evangelho do batismo, a igreja celebra então o batismo de Jesus nesse final de semana.
nos fazendo lembrar do nosso batismo e da ordem de batizar todas as nações da igreja. Ou seja, é desafio da igreja revelar Cristo para o mundo. Você é a luz de Jesus. Vocês são os enfeites de Jesus para o mundo. Poderíamos dizer, vocês são os enfeites de Natal. Vocês são os pisca-piscas. Vocês são as estrelas a brilhar. Vocês são as casas aonde Jesus mora, onde Ele habita. Que bacana isso, né? Puxa, quanto ao pecado, nós lutamos contra ele. Os inimigos, o diabo, o pecado, a morte e o diabo são inimigos nossos, até o fim aqui. Mas em Jesus nós somos vencedores. Nós lutamos contra esses inimigos. E não estamos sozinhos. Que palavras bonitas essas de Isaías. Amo essas palavras. Talvez alguém pense, puxa, pastor, os dias estão difíceis. Ser testemunha de Jesus, falar de Jesus, o mesmo viver a fé, viver os dias, cada um pode pensar nos problemas, as dificuldades que tem enfrentado. Mas esse texto profético de Isaías também, que fala sobre os propósitos que Deus tem com a nossa vida. Primeiro, eu digo, Ele quer que todos vocês sejam felizes. Segundo, vocês são o povo que Ele criou e deu vida, a fim de que mostrem a sua grandeza ao mundo. Ou seja, vocês são instrumentos da revelação de Jesus. Cada qual no seu lugar, na sua casa, onde Deus dirige os passos e a vida. Vocês são instrumentos para mostrar a grandeza de Deus. Vocês são aqueles pelos quais Deus pagou o preço do resgate. Vocês são as pessoas que Deus ama. Você é o povo que eu amo, diz Deus. Não tenha medo. Eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Você me pertence. Você está nas minhas mãos. O texto fala sobre passar águas profundas. Você vai passar águas profundas na vida. Assim como o povo de Israel também passou. Você também vai passar. E não vai se afogar. Você vai passar pelo meio do fogo. Ou seja, momentos difíceis você viverá. Mas o texto diz, as chamas não o queimarão. Ou seja, não se assuste, não tenha medo. Você não é escravo mais. Você foi liberto porque eu paguei o preço do resgate. Jesus é o preço do resgate. Eu o levarei rumo à terra prometida. Tenho certeza disso, os lugares mais distantes do mundo. Eu os levarei, não importa onde vocês estejam. Cristo é para todos. Não tenha medo. Sigam com fé, com coragem, e venha o que vier neste novo ano, 2022, o Senhor é contigo. E Jesus é a prova do quanto Deus te ama. Jesus é o preço do resgate. Ele é o pagamento da nossa libertação. Ele é a prova maior de que Deus nos ama. Ele é a prova de que não precisamos ter medo, porque temos o nome escrito no livro da vida. Ele nos conhece e chama pelo nome. Deus conhece e chama cada estrela pelo nome. Isso é absurdo para nós humanos. Para aqueles que estudam as estrelas, os céus, talvez eles podem falar muito sobre nomes, né, de estrelas, astros. Mas Deus chama cada uma pelo seu nome. Mas Ele também te conhece e te chama pelo nome. E não tenha medo. Quando vierem águas profundas, quando vier o fogo, quando vier a provação, não tenha medo.
Deus diz: eu estou com você. Jesus é a garantia. E ele foi revelado para você na ação do Santo Espírito, já no batismo, onde você foi ligado a ele. Você é alimentado nessa fé continuamente na palavra e na Santa Ceia, para que você viva essas certezas quanto à eternidade e viva estas certezas do seu amor e cuidado aqui em todos os dias. E que você viva e sinta no coração, de fato, essa responsabilidade, que também é um privilégio, revelar Jesus ao mundo. Então louvem a Deus, a sua glória, o seu poder, e deem a honra que ele merece. Curvem-se diante dele. Tanto as pessoas que estão nos céus, que já vivem a festa do céu, os anjos e arcanjos, e vocês, seres humanos, aqui na terra. Quando Deus mostra a sua grandeza e o seu poder na sua obra da criação, nos relâmpagos, nos raios, nas chuvas, nos mares, nos ventos, louve a Deus, o Senhor, porque Ele tudo tem em suas mãos e controla sobre todas as realidades. Que vocês possam louvar e adorar a Ele no templo. Que vocês possam louvar a Ele em todos os momentos, porque Ele reina sobre tudo. E é Ele que dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Ele te escolheu e chamou para você ser dele para sempre, para você ser feliz, para você revelar a sua grandeza na igreja, no templo, para você revelar a sua grandeza na tua família, na tua casa, para você brilhar a luz de Jesus ao mundo. Epifania, revelação de Jesus ao mundo. Amém. Nós coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muito sei na vida o sofrer sem par. Fazei a todos vossa luz brilhar, sendo o sol brilhante, vida e luz gozais. Dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois o céu recebe do bom Deus favor, quem do seu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, dias todos, como vos convém. Vede a graça imensa
Queremos orar. Onipotente, eterno Deus, Pai das luzes, que manifestastes o teu Filho unigênito em carne, anunciando o seu advento aos magos do Oriente por estrela maravilhosa. Glória rendemos ao teu amor infinito, que nos remiu do pecado. Agradecemos a visita no renovo de Davi, que veio iluminar os que estão nas trevas da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Louvamos-te por haveres preparado a tua salvação perante todos os povos, e estabelecido na terra a igreja de Jesus Cristo, morada da tua contínua presença e poder entre os homens. Louvamos-te por nos haveres levado à comunhão de teu Filho amado, pela brilhante luz de tua palavra, assim que já não somos forasteiros, senão participantes de tua graça, concidadãos dos santos, membros de tua família e herdeiros de teu reino. Queremos exaltar-te, Deus nosso. Queremos bendizer teu nome pelos séculos dos séculos. Queremos cantar-te glórias. Lembraste o teu concerto e salvaste o teu povo. Faze com que sigamos sempre melhor a resplandecente estrela do teu verbo divino, atendendo-lhe como a candeia que brilha em lugar tenebroso, para que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em nossos corações, e para te conhecermos e adorarmos, apresentando-nos a ti como sacrifício aceitável. Torna-nos aptos a te oferecermos o ouro da fé, o incenso da oração e a mirra do arrependimento. Ensina-nos a fazer a tua vontade, para sacrificarmos a carne e servirmos a Cristo, socorrendo os crentes em suas necessidades e fazendo o bem a todos os homens. Salva e defende graciosamente a nossa pátria, seu povo e governo, e toda a igreja cristã. Abençoa o trabalho honesto e dá-nos o pão de cada dia. Guarda-nos de enfermidade, fome e qualquer outra desventura. Visita os aflitos e os enfermos com o teu celeste consolo. Tu sabes quantos sofrem, talvez pela idade, pelo avançado de seus dias, ou lutam com a doença. Te pedimos também por aqueles que sofrem com o luto. Assista e consola a todos os teus filhos e que possam ser consolados na esperança de um reencontro lá no céu. Preserva a tua palavra, e sacramentos. guia-nos com teu conselho e recebe-nos na pátria do repouso eterno, onde com os anjos, arcanjos e toda a companhia celeste magnificaremos o teu glorioso nome, louvando-te sempre dizendo: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós.
Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. E que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo o perdão, a salvação, a vida eterna, o ânimo, a coragem, a força, a alegria que precisamos para vivermos e brilharmos, enfim, a sua luz ao mundo. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, cantemos os hinos que vão sendo projetados. A congregação pode se assentar. Participam primeiramente os apoiadores, instrumentistas, e aí depois a congregação da minha direita, indo para a esquerda pelo sistema de fileira, então habitual. Tomai, comei, este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar, mas numa coisa podemos ter fé, e Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em
e sempre as crianças com Pai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade, falai que Deus ama todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos encontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. A gente hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Queremos orar conforme segue. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participar da Santa Ceia para a certeza da nossa salvação e do perdão que tu nos concedes por meio de Jesus Cristo. Agora, ajuda-nos a sermos a epifania de Jesus ao mundo. Queremos te servir como a estrela que guiou os magos até Jesus. Portanto, te pedimos que fortaleças a nossa fé por meio desse sacramento. Nos dês força para amar o nosso próximo e nos leves a um arrependimento diário e a uma viva esperança da vida eterna, mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém,
Amém. Podem se assentar. A saudação, neste momento, a todos os membros da congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, presencialmente nesta casa de Deus, ou que participaram conosco pela internet. A saudação especial a todos que nos visitam, todos os visitantes aqui presencialmente também, e também visitantes que participaram do culto pela internet. Quanto a avisos da congregação, cultos todos os sábados às 18 horas e todos os domingos de manhã às 9 horas. O funcionamento da secretaria continua então normal, né? Terça-feira a sábado de manhã, certo? Para quem precisar de alguma coisa da secretaria, então é de terça a sábado de manhã, certo? Conforme os horários indicados, né? 8h30 da manhã até as 11h30 e a parte da tarde 1h30, então às 5h30, né? Para atendimento então externo, quando alguém precisa de alguma coisa da parte então da secretaria. Quero destacar talvez até aquisição hora de materiais, literatura, matrícula de alunos para instrução de confirmandos e outros interesses, né? Então sempre pode ser buscado junto à secretaria. O culto, lembro que sempre o culto do sábado é transmitido pelo Facebook. Cada sábado, então, o culto acontece a transmissão também para aqueles que talvez estão em lugares distantes, ou têm alguma dificuldade, né? Então podem participar então do culto de casa pela internet. Bom, Jesus foi revelado ao mundo como Salvador. Cristo para todos, para você e para mim. A prova maior que Deus nos ama e que não precisamos ter medo. Jamais, venha o que vier, siga com Jesus e siga bem. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados até a próxima oportunidade. Amém.